hoje um dia emblemático, 3 anos dos atos de 8 de janeiro de 2023. Quer você concorde, quer você não concorde com o que estava por trás dos movimentos, não há como negar que foi um dia muito triste para a história do Brasil no sentido de depredação do patrimônio. A gente teve aí as casas legislativas destruídas, o Supremo Tribunal Federal também destruído, propriedade, o dano em propriedade foi expressivo naquele 3 de janeiro de 2023. Hoje teve um ato para lembrar o 8 de janeiro de 2023 com um gesto simbólico de Lula, um gesto que irritou bastante a oposição. Isso porque o presidente vetou integralmente o polêmico PL da dosimetria, aquele projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A assinatura do veto aconteceu durante a cerimônia em Brasília, cerimônia inclusive que contou com Ricardo Lewandowski de saída, com o primeiro escalão de Lula, mas não contou com Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, porque durante a cerimônia o Lula lembrou o 8 de janeiro. Para ele, o dia marcou a vitória da democracia. Vamos ouvir? Marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular expressa nas urnas. Os que sempre defenderam a ditadura, a tortura e o extermínio de adversários e pretendiam submeter o Brasil a um regime de exceção. Os que planejaram os assassinatos do presidente e do vice-presidente da República e do então presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Os que exigem cada vez mais privilégios para os super ricos e menos direito para quem constrói a riqueza do Brasil com o suor do seu trabalho. Lula comentou ainda o julgamento que condenou aí os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Pode soltar. Graças à firmeza das nossas instituições democráticas, que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. Daqui a pouco eu vou falar de oposição, que a oposição se manifestou hoje em peso a esse veto de Lula, inclusive com a apresentação de um novo PL, o PL da anistia. Senador Esperidião Amin, relator do PL da dosimetria no Senado, apresentou um projeto aí, dobrou a aposta. O dia emblemático hoje em Brasília por vários motivos. Primeiro, por algumas ausências. Tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Mota não compareceram. Aliás, presidentes de casas legislativas só compareceram aos atos em memória do 8 de janeiro no primeiro ano, em 2024, quando Rodrigo Pacheco participou do evento. Arthur Lira, se não me engano, não foi em nenhum dos atos, se não me engano. E agora tem que pesquisar. Eu acho que ele não foi, o seu vice foi em 24, mas Hugo Mota não apareceu. É o terceiro ano em que a Câmara dos Deputados não participa desse memorial, desse ato. Os três poderes que não conversam mais uma vez em um tema tão importante quanto o 8 de janeiro. E, gente, vou trazer aqui porque provavelmente o tema mais divisivo no Brasil da atualidade é o 8 de janeiro de 2023. É o tema mais polarizante no Brasil, certamente. O que mais tem visões antagônicas é o 8 de janeiro de 2023. Fala, Rodrigo. Eu queria expandir um pouco esse entendimento, né? Porque o 8 de janeiro ele virou um símbolo, ele virou uma data símbolo. Mas o 8 de janeiro ele não sintetiza tudo isso que aconteceu e que está sendo lembrado hoje dentro desse marco. Há um contexto, né, que antecede essa data do 8 de janeiro, em que houveram episódios ali que marcaram essa tentativa de ruptura da democracia brasileira. Então você teve uma tentativa de atentado no aeroporto de Brasília, você teve manifestações pedindo intervenção militar, manifestações envolvendo militares, isso colocado ali dentro de uma camada mais popular. Quando a gente observa o que foi julgado dentro do processo, você descobre ali
camadas ainda mais, camadas aí sim perversas, né, de mobilização, como até planos para execução de presidente, vice-presidente e tudo mais. Então há um contexto, um conjunto de ações, e desse conjunto de ações você tem uma data símbolo que é o 8 de janeiro, quando acontece a invasão e a depredação da Praça dos Três Poderes em Brasília, né? Que é um lugar muito amplo, muito grande, e quando a gente olha as imagens, ela toda ocupada ali, é um movimento realmente impressionante, né? E que marca a nossa memória, né? Marca a nossa memória recente, todo mundo, de alguma forma, vai se lembrar o que estava fazendo nesse dia. E que, enquanto símbolo, enquanto data símbolo, é importante para a gente pensar o seguinte: o que nós queremos daqui para frente? Né? Qual o Brasil que nós queremos daqui para frente? Então, eu sei que é uma data que causa polêmica, que causa discussão, porque muitas pessoas não concordam que os manifestantes que estavam aqui entendem como manifestantes e outras entendem como agressoras à democracia. Mas é importante a gente entender o contexto, o que essa data significa e, a partir disso, qual aprendizado a gente tem como país para pensar o futuro da nação. Antes do Ibra falar, trazer aqui a informação completa. Sim, nenhum presidente da Câmara dos Deputados participou desses atos em memória do 8 de janeiro. Arthur Lira nunca participou. Hugo Mota também não participou. Nos 3 anos em que aconteceram, os presidentes não participaram. Para o Senado, Pacheco participou em 24 e em 25 foi o vice-presidente do Senado, senador veneziano Vital do Rego, à época, foi quem participou da cerimônia. Integrantes do Supremo Tribunal Federal participaram hoje. O presidente do Supremo, Edson Fachin, discursou. E o presidente Lula também discursou com a assinatura aí do veto ao PL da dosimetria. Antes da gente falar de dosimetria, Guilherme Ibrahim sobre o dia de hoje. Vamos lá, Raiz, todo mundo está cumprindo o seu papel, né? A oposição está fazendo exatamente o que se espera dela, o governo está fazendo exatamente o que se espera dele, os ritos estão sendo todos respeitados, o direito do presidente da República de vetar é legítimo, o direito da oposição de derrubar o veto quando voltar para as atividades legislativas é também legítimo da mesma maneira. Então, todos eles estão cumprindo o papel que lhes cabe. O argumento a ser usado por Hugo Mota, eu corto a pontinha do dedo aqui se não for, quando for perguntado algum dia sobre não ter ido, vai dizer que o papel institucional que ele tem é equilibrar as posições entre A ou B. Porque, infelizmente, não é de hoje. A gente tem institutos específicos que já olham há algum tempo para o valor que se dá para a democracia e a percepção dos cidadãos sobre como ela é ou não é um ativo tangível, importante para a sua vida. A pesquisa, acho que a mais importante que a gente tem na América Latina, do Latino Barômetro, todos os anos faz essa medição sobre que valor nós latino-americanos damos para a democracia. E o nosso apreço pela democracia vem oscilando bastante, em alguns anos caindo muito na percepção de o quanto a democracia é importante. Eu não sei se muito pelas soluções que a democracia às vezes não encontra, pelas imperfeições que ela tem, sendo ainda o melhor modelo que nós temos para resolver, quer elas questões, disputas e problemas da vida cotidiana e em sociedade, mas é bastante evidente que muita gente não acredita nela como solução. O que me dói mais nestes casos é que uma coisa é o cidadão não acreditar nela como solução. Outra coisa é parlamentares trabalharem ativamente para que ela seja solapada. E outra é que gente não a defenda. E você não precisa defender a perspectiva de direita ou de esquerda para defender a democracia. É defender a alternância de poder. É você querer um dia estar na cadeira de presidente e no outro dia aceitar que você possa não estar na cadeira de presidente. Mas o problema atual eu acho que é de um fundo maior. O 8 de janeiro, como muito bem disse o Rodrigo, ele é apenas ele é um pano de fundo, ele é uma pequena questão em meio a um processo muito maior de deterioração democrática e de percepção das pessoas do quanto ela responde. E não é um problema brasileiro, né? Algumas respostas têm sido dadas mundo afora por escolhas, no mínimo, duvidosas, mas de gente que topa para a sua vida cotidiana em prol de perder qualidade democrática. Eu acho que essa é a grande questão. O Brasil está se acostumando a discursar, a defender e a tornar natural a não colocar a democracia como o ponto principal sempre da nossa conversa. E eu acho que esse é o grande problema. Quando parlamentares estão atuando abertamente para aceitar que um processo eleitoral seja cancelado, né?
que discorde-se da vontade dele, simplesmente cancele-o. Eu acho que aí é que está residindo o grande problema. Mas do 8 de janeiro, Rádio, o papel vai ser sempre esse aí. Oposição vai espernear, base de governo vai dizer que é isso que tem que fazer, conceito de democracia vai estar embebido no meio das coisas, mas vai ser muito mais disputa do que efetivamente gente para colocar a democracia debaixo do braço e carregá-la para o lugar que ela tem que sempre estar.